Saudações, estimados estudantes, não é? Nós hoje trabalhamos com geradores de corrente contínua. Vamos trazer mais um exercício sobre geradores de corrente contínua. Então vamos proceder à leitura do exercício, não é? E ele aparece aí no rodapé, não é? O exercício e os seus dados, tá bom? Vamos a isso. Então, pronto. O exercício é o seguinte. Um gerador de excitação shunt alimenta uma carga cuja resistência é de 15 ohms sob uma tensão de 250 volts. A resistência do induzido é de 0,7 ohms e a do circuito do indutor é de 280 ohms, não é? Então, repito novamente a leitura. Nós temos aí um gerador de excitação shunt alimenta uma carga, não é, cuja resistência é de 15 ohms sob uma tensão de 250 volts. A resistência do induzido é de 0,7 ohms e a do circuito indutor é de 280 ohms. Os pedidos, calcule. Na linha A, corrente de carga. A linha B, a corrente de excitação. E a linha C, a corrente de armadura. A linha D, a força eletromotriz. A linha E, a potência elétrica gerada e a potência útil. A linha F, as perdas no induzido. A linha G, as perdas no indutor. A linha H, o rendimento elétrico. A linha I, o rendimento total se a potência mecânica for de 5.000 watts. Certo, estudantes? Então vamos a isso, caros engenheiros. Vamos trabalhar com motores, vamos trabalhar com geradores elétricos de corrente contínua. Então, seguindo o exercício, vamos falar de um gerador de excitação shunt, não é? Então, para que nós possamos resolver este exercício, é necessário que coloquemos aqui os nossos dados e coloquemos o esquema do circuito elétrico, não é? Do gerador de corrente contínua. Então, vamos a isso. O gerador de corrente contínua tem como esquema elétrico, eu vou colocar aqui o nosso esquema elétrico do gerador de corrente contínua, não é? Muito bem conhecido, temos este aqui, não é? Esse vai ser o nosso esquema. Pronto. Teremos aqui. Ótimo. Certo. Ok. Então temos aqui o nosso esquema elétrico do nosso gerador de corrente contínua em que está ligado, não é? Uma das suas ligações, o tipo de ligação que é colocado é por autoexcitação e neste caso uma excitação shunt. Então aqui fechamos, não é? Então este aqui é o nosso gerador, não é? É o nosso gerador. Pronto, é o nosso gerador aqui, neste sentido. Aqui teremos a resistência do induzido, não é? Aqui teremos os rolamentos do circuito indutor. Temos os rolamentos do circuito indutor e aqui nós temos a nossa carga, não é? Temos a nossa carga. Aqui temos a carga e vamos dar as denominações, não é? Temos a nossa carga. Então aqui, esta é a representação do sentido da força eletromotriz. Não é? Força eletromotriz. Então, ok, vamos organizar aqui. Então, como podem ver, não é? Temos nosso gerador, não é? De corrente contínua, excitação paralela, ou excitação shunt. Então, como podem ver, por que a excitação shunt? É que o enrolamento, não é, do indutor está ligado em paralelo com o enrolamento do induzido, tá bom?
Então, vamos começar a denominar. Esse vamos chamar de resistência do indutor, não é? Indutor. Aqui podemos chamar de RL, não é? Resistência da carga. E nós vimos que a carga tem uma resistência de 15 ohms, não é? Essa será a resistência do induzido, porque este induz e este aqui é induzido, tá bom? Então esse é um indutor. Então no valor, vamos chamar de RA, no valor de resistência da armadura. Então devem ter em mente que induzido, armadura, rotor, estamos a falar das mesmas coisas, não é, estudantes? Então teremos aqui RA, vamos ter como valor de 0,7 ohms, geralmente é um valor muito baixo, não é? A resistência do indutor nós temos como ali resultado 280 ohms nos dados coletados, tá bom? E nós vimos que a carga ela é alimentada por uma tensão terminal, não é? Vamos representar aqui uma tensão nos terminais da carga, não é? Temos uma tensão terminal aqui na carga de 250 volts, tá bom, estudantes? Então no nosso circuito nós temos aqui a nossa fonte que gera, não é, a corrente contínua, nosso gerador de corrente contínua. O que acontece? Como sentido, claro, é este aqui. Este é o sentido da nossa corrente contínua. Ok, deixamos lá só colocarmos. Há uma tinta diferente aqui, vamos colocar aqui IA, não é? Certo? IA. Aqui nós temos uma corrente que circula para a carga, não é? Vamos chamar de IL. E como dissemos, é um gerador de autoexcitação, o que significa que ele se autoexcita sozinho. Então é parte da corrente produzida ou gerada. Serve para ligar aqui o circuito do indutor para que possa gerar um fluxo para poder induzir aqui, ou o induzido neste caso. Então nós teremos aqui uma corrente, vamos chamar da corrente do induzido, não é? Vamos chamar da corrente do induzido. Esta é a corrente, não é, que cria fluxo. Cria fluxo aqui no circuito do indutor, certo? Então, como dados aqui, nós temos aqui uma tensão terminal no lado da carga de 250 volts. Nós temos aqui uma resistência da armadura ou do induzido de 0,7 ohms, uma resistência na carga, não é, de 15 ohms. Temos também uma resistência no circuito do indutor, não é, um indutor de 280 ohms, tá bom, caros estudantes? Então exatamente isso. Como exercício, não é? Pede-nos qual é o valor da corrente na carga, qual é a corrente que circula aqui na carga, não é? Queremos saber a corrente que circula na carga. Então, este é o primeiro valor que é questionado aqui. Qual é a corrente IL na carga, não é? Então, examinando o circuito do gerador de corrente contínua, shunt, não é? Examinando o circuito, nós percebemos que a tensão terminal, não é, na carga é 250 volts. Temos a resistência da carga, então podemos determinar qual é a corrente que circula aqui na carga. Muito simples, desde que a gente aplique somente a lei do Ohm. Então teremos aqui a corrente, não é? A corrente na carga será dada pela tensão terminal na carga dividido pela resistência da carga, não é? Dividido pela resistência da carga. A tensão terminal na carga nós sabemos que tem um valor de 250 volts. A resistência da carga são 15 ohms. Então, como resultado, não é? Como resultado, 250 volts por 15 ohms. Então, pegamos aqui uma calculadora. Vamos aqui, 250 divide por 15. Então temos como resultado 16,67 amperes. Temos uma corrente na carga de 16,67 amperes, não é? Esta é a corrente que circula nesta carga. Na carga, não é? Temos 16,67 amperes.
Pronto, então já determinamos a corrente que circula na carga. Podemos saltar para a linha B, que diz o seguinte: queremos a corrente de excitação, não é? A corrente de excitação é a corrente que vai excitar o circuito do indutor, não é? Que nós chamamos de corrente do induzido aqui. Então nós podemos colocar o seguinte: a linha B pede-nos a corrente de excitação, não é? Queremos a corrente de excitação. E nós estamos a dizer que a corrente de excitação, para o nosso exemplo aqui, é a mesma coisa que a corrente do induzido que colocamos ali, tá bom? Estamos a procurar da corrente induzido. Então, por causa da configuração do nosso circuito do gerador composto, do gerador ligação paralela, não é? O circuito induzido está ligado em paralelo. Significa que a tensão administrada nos terminais da carga é a mesma tensão que é administrada nos terminais do circuito do indutor, não é? O que nos leva a dizer o seguinte, que a corrente de excitação ou a corrente no indutor, não é? A corrente no indutor, não é? Será igual à tensão terminal, já que o circuito é paralelo, divide pela resistência do indutor, tá bom? Então, se hoje não confundam muito indutor com induzido, essas palavras confundem um bocado, não é? Então podemos ficar com a corrente do induzido, ela será dada pela tensão, não é? Temos aqui a tensão tensão terminal, não é? Da nossa carga, que são 250 volts. A resistência do indutor, perdão, temos 280 ohms. Então teremos aqui 280 ohms. Então, como resultado, nós podemos encontrar a corrente, não é? Podemos encontrar 250 dividido por 280. Temos como resultado 0,89, aproximadamente a 0,89. Então podemos colocar 0,89, não é? Amperes. Essa é a corrente que circula no circuito do indutor, não é? A corrente é suficiente para que possamos criar um fluxo, não é? Para poder induzir aqui no circuito do induzido, tá certo? Então nós podemos aqui colocar os nossos dados, vamos armazenar os nossos resultados, vamos precisar. Estamos a dizer que a corrente de carga é a mesma que 16,67 amperes. A corrente de excitação chamamos de 0,89 amperes. A mesma coisa é a corrente do induzido. Então podemos ir para a linha C. Então vou apagar este lado, vamos aqui para a linha C. A linha C do nosso problema pede-nos o cálculo da corrente da armadura, não é? Qual é a corrente da armadura do nosso gerador de corrente contínua? Então, na linha C, vamos a isso, queremos aqui a corrente da armadura. Então, para que possamos encontrar a corrente da armadura, é simplesmente aplicarmos o que? A lei de Kirchhoff para este nó aqui. O que podemos dizer é que a corrente da armadura é o resultado da corrente de carga somado com a corrente do induzido, não é? Então, quanto vale a corrente de carga? 16,67. Então colocaremos aqui 16,67 amperes somados, não é? Amperes aqui, somados com a corrente de excitação que é de 0,87 amperes. Então, como resultado disso, nós temos aqui somado com 16,67. Então nós temos 17,56, vamos ter aproximadamente 17,56 amperes. Esta é a corrente produzida aqui, ou que circula no circuito de armadura, ou circuito do induzido. Certo, caros estudantes? Então podemos armazenar aqui, temos aqui a corrente de armadura, não é? Ou a corrente do induzido, não é? Este é indutor, aqui é induzido. Não se esquece. Este induz, este aqui é induzido. Então teremos 17,56 amperes. Prontos?
A outra linha nos pede-nos a força eletromotriz. Nós queremos a força eletromotriz produzida neste lado. Então, como indicamos a seta, nós temos aqui o gerador que produz uma certa tensão gerada. Temos aqui, não é? A nossa força eletromotriz. O que significa? Que o gerador ele produz uma certa tensão, mas devido a perdas na carga, chega a uma parte dessa tensão. Tá bom? Devido a perdas aqui no circuito do induzido, chega nos terminais da carga uma certa perda. Queremos saber quanto é que foi gerado para podermos determinar quanto é que está a sair, para que possamos ter uma pequena relação de eficiência do gerador. Será que há muitas perdas ou há poucas perdas?